A negociação, que era tão aguardada pelo Inter, finalmente sai do papel. Quero falar também, gente, sobre algumas declarações do técnico Roger Machado, que mandou alguns recados para alguns jogadores dentro do plantel e esboçou um novo time titular para a sequência do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, repercutir tudo que rolou até agora no dia do Inter, em nome da Gigante Veículos, onde o teu carro novo tá lá, te esperando. Independente do carro que tu esteja procurando, eu tenho certeza que a Gigante vai achar e vai ter as melhores condições do mercado. Afinal, eu tô falando de uma empresa que é referência no mercado, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e pode achar o teu carro novo. É só chamar eles no @da Gigante Veículos lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades da loja e também no WhatsApp, que tá aqui na tela para você, e o link também disponível na descrição desse conteúdo, tá certo? Turma, uma negociação que o Inter aguardava tanto, finalmente acabou acontecendo. Eu estou falando da ida do Johnny para o Atlético de Madrid. O Real Betis, hoje pela manhã, oficializou a venda, do volante norte-americano, que tem passagem aqui pelo Internacional, desde os 9 anos de idade ele está aqui, jogou o seu primeiro jogo como profissional pelo Inter em 2019, foi vendido em 2023 e agora foi contratado em definitivo pelo Atlético de Madrid e assinou até 2030, com o clube madrilenho. O Johnny está sendo contratado, olha só como o mundo dá voltas, para ser o substituto do Rodrigo De Paul, que foi contratado pelo Inter Miami, vai jogar com o Messi, com o Suárez, com a turma toda lá, por 4 temporadas também, tá? O Inter, gente, vai lucrar praticamente o mesmo valor pelo qual vendeu ao Betis. O Inter lá em 2023 vendeu ao Real Betis da Espanha o Johnny por 6 milhões de euros e ficou, obviamente, com 20% de mais-valia, ou seja, 20% em cima de 6 milhões de euros, o que neste negócio vai dar algo muito parecido com 6 milhões de euros, somando, claro, a taxa do mecanismo de solidariedade da FIFA, que sempre coloca um valor ao clube formador do atleta nestas negociações. O Inter, então, deve ficar com 6 milhões de euros, estamos falando aí na casa de 38 milhões de reais, tá? Com esta venda do Johnny ao Atlético de Madrid, Desejar sucesso ao Johnny. Eu muitas vezes aqui briguei com vocês em relação ao Johnny, defendendo ele. Não acho que isso tenha que vir à tona agora, mas mais uma vez, as categorias de base salvando o Internacional. E nem estamos falando de um jogador unânime, O Gabriel Carvalho, ano passado, botou mais de 100 milhões no cofre. Em outro momento, a gente viu o Maurício, que não é bem um jogador de base, mas é um jogador jovem, que também abasteceu os cofres do Inter, e assim vai indo, A gente sabe da importância, da formação de atletas nesse momento, e por isso, a gente tem que, daqui a pouco, pensar um pouco diferente, E isso vale para o Roger Machado, de repente, Ricardo Matias, à frente, daqui a pouco, de Borré e Valência, Gustavo Prado, ao invés do Wesley, Então a gente tem algumas coisas para pensar. Luiz Otávio não pode ser o camisa 5, reserva, na ausência do Fernando ou do Thiago Maia. Então tudo isso fica como um ponto de interrogação quanto ao futuro aí do Internacional neste momento. O Roger Machado vem dando uma sequência de entrevistas, tá? E uma delas foi hoje pela manhã para a galera da Rádio Inferno, Eles falaram bastante sobre algumas escolhas do Roger no time titular. E uma delas foi entre Ronaldo e Thiago Maia. Afinal, na ausência do Fernando, muitas vezes o Roger vinha usando o Ronaldo. Só que no último jogo contra o Vitória, o Ronaldo esteve suspenso, por conta do 3º cartão amarelo, e retorna a estar à disposição agora no duelo contra o Ceará no domingo pela manhã no estádio Beira-Rio. Porém, o Roger afirmou de que o titular, mesmo com a volta do Ronaldo, seguirá sendo o Thiago Maia, que tem características de camisa 5, que o time se adaptou legal no jogo contra o Vitória, por mais que tenha problemas, e ele projeta que o Inter melhore de um jogo para o outro, que faz um meia-culpa em relação ao jogo da última rodada do Brasileirão, onde o Inter bateu o Vitória por 1-0 só com gols nos acréscimos, gol do Bruno Tabata, e que isso vem sendo trabalhado durante a semana.
mas que o Thiago Maia deve ser mantido como titular e com isso a única dúvida é a lateral esquerda, né? Que aí começa se é o Bernabei, se é o Ramon ou se é propriamente o Vitor Gabriel de novo, né, nesse duelo no fim de semana. Eu acredito que será o Bernabei, tá? Que terá condições aí de pelo menos jogar algum período o camisa 26 do Internacional. O Roger aproveitou para mandar alguns recados, tá? Porque ele também foi perguntado sobre o Ricardo Matias, justamente sobre isso que eu estava falando, né? Sobre hierarquia, né? A gente sabe que tem dois centroavantes milionários hoje no elenco, né? O Borré e o Valência, que são dois dos maiores salários também do Inter. E o Ricardo Matias, né, na ausência desses dois jogadores que estavam lesionados, deu conta do recado. Fez um gol importantíssimo lá em Montevidéu, que encaminhou a classificação do Inter na Libertadores, fez gols no Campeonato Brasileiro, foi uma peça importante. Só que para o Roger, o Ricardo Matias, abre aspas, tá? Precisa alcançar regularidade. É um jovem ainda que está buscando seu melhor nível de treinos. E como todo jovem, oscila nos jogos e nos treinos. E que o Valência e o Borré dão uma segurança ao time, né, pela experiência e pela qualidade que tem. Então, deixou muito claro, né, que o momento do Ricardo Matias ainda será de um reserva e de buscar um melhor espaço dentro, né, das partidas, dos treinos, da sequência que o Inter vai ter aí dentro das competições. Então, imagino que o Borré, né, na partida de domingo, seguirá como um titular aí da equipe colorada. Tá certo? Não esquece, gente, que esse conteúdo é em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Hoje tem Sul-Americana, hein? Tem Alianza Lima e Grêmio. Paulo Guerreiro, será que guarda nos caras? Vou fazer uma fezinha, né? A vitória do Alianza Lima com gol do Guerreiro. Tem também Bolívar e Palestino do Chile. E o Santo Antônio Bolo-Bolo, que foi eliminado da Libertadores contra o Once Caldas, tá? Já no Brasileirão, temos alguns jogos hoje também, tá? Palmeiras e Mirassol, para mim é vitória do Palmeiras. Ceará e Corinthians, acho que vai empatar. Santos e Flamengo, vitória do Flamengo. Botafogo e Vitória, vitória do Botafogo. E Bragantino e São Paulo, vitória do Bragantino. São os meus palpites lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo, gente? Chegou até o final desse conteúdo? Deixa teu like, te inscreve pra gente seguir crescendo aqui no canal, né? Lá se vão alguns anos já no canal do Colar Repórter. Estamos chegando aí a 130 mil inscritos, então eu conto com a tua parceria para que a gente siga com conteúdo diário do Internacional aqui. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!